O Flamengo desembarcou de volta no Rio de Janeiro e, como já virou rotina no clube, o retorno ao Brasil não veio só com malas e cansaço, mas também com preocupação. Depois da participação no Super Mundial, a delegação rubro-negra chegou ao aeroporto do Galeão com uma cena que causou certo impacto. Eric Pulgar, volante titular da equipe, precisou ser transportado em uma cadeira de rodas. O jogador, que já havia sido diagnosticado com uma fratura no quinto metatarso ainda durante a estadia nos Estados Unidos, agora será avaliado com mais profundidade pelo departamento médico do Flamengo, que vai definir o tipo de tratamento ideal para sua recuperação. O clima entre os torcedores e dentro do clube é de frustração, afinal perder uma peça como Pulgar, especialmente neste momento da temporada, é um baque significativo. O chileno vinha sendo um dos pilares do meio-campo e sua ausência escancara mais uma vez a necessidade urgente de reforços. Enquanto 7 jogadores permaneceram nos Estados Unidos para aproveitar a folga programada pela comissão técnica, os demais retornaram ao Brasil já cientes de que o recomeço da maratona de competições está batendo à porta. O elenco terá uma semana inteira de descanso antes da retomada das atividades no Ninho do Urubu prevista para o sábado pela manhã. Entre os que ficaram em solo norte-americano estão nomes importantes como Pedro Arrascaeta e Léo Pereira. Jogadores que, pela sequência pesada de jogos, devem estar aproveitando esse período para recuperar o físico e limpar a cabeça. Mas enquanto uns descansam, outros já têm que lidar com decisões urgentes e movimentações nos bastidores. E é justamente nos bastidores que o nome de Gerson voltou a ser assunto quente. O volante, que vem sendo envolvido em negociações para deixar o Flamengo, está no centro de uma confusão entre empresários. A situação envolve 2 propostas diferentes e 2 agentes que agora parecem disputar influência sobre o destino do jogador. De um lado, Marcão Pai, representante do atleta, já havia encaminhado uma negociação com o Zenit da Rússia. Tudo parecia certo. Após o Super Mundial, o clube russo pagaria multa rescisória e Gerson deixaria o rubro-negro. Mas aí surgiu uma reviravolta inesperada. Carlos Leite, que também representa Gerson, apareceu com outra oferta, desta vez vinda do Al Nassr da Arábia Saudita e com o aval direto do técnico Jorge Jesus. A proposta do clube árabe é financeiramente mais vantajosa e, no cenário atual, até mais interessante esportivamente. Isso mexeu com a cabeça do jogador, que agora estaria inclinado a mudar o rumo do acordo, deixando o Zenit de lado e optando pela equipe saudita. O problema é que isso criou um impasse entre os 2 representantes, já que Carlos Leite havia sido deixado de fora das tratativas com o Zenit. Essa disputa interna entre empresários complica ainda mais a definição do futuro de Gerson, mas ao mesmo tempo abre a possibilidade de uma solução que muitos torcedores consideram mais favorável. A relação entre Flamengo e Zenit nunca foi das mais harmoniosas, com diversos episódios de enrolação e negociações frustradas nos últimos anos. Por isso, para grande parte da torcida, se for para o jogador sair, que seja para um clube que tem interesse real e transparente na contratação. Com essa possível saída de Gerson, o Flamengo se vê mais uma vez obrigado a buscar reposição no mercado. E é aí que entra o nome que começou a ganhar força nos bastidores do clube, Telasco Segovia. O venezuelano de 22 anos, que atualmente defende o Inter Miami dos Estados Unidos, está sendo observado de perto pela diretoria rubro-negra. Segundo informações que circulam na imprensa internacional, o Flamengo estaria disposto a oferecer cerca de 10 milhões de euros para contar com o jogador, que atua como meia e tem características semelhantes às de Gerson. Segovia surgiu no futebol português antes de ser adquirido pelo Inter Miami por cerca de 25 milhões de euros e desde então vem ganhando destaque no futebol norte-americano. A possível chegada de Segovia ao Flamengo não seria apenas uma resposta à saída de Gerson, mas também uma solução para a ausência de Eric Pulgar. Com o volante chileno fora de combate por tempo indeterminado, o elenco fica com uma lacuna preocupante no setor de meio-campo. E por mais que o clube já tenha contratado Jorginho recentemente, o momento pede ainda mais reforços, especialmente com o calendário do segundo semestre se intensificando. Vêm aí as fases decisivas do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a tão sonhada Libertadores. Competições onde o Flamengo não pode se dar ao luxo de errar, principalmente quando se trata de elenco. A lesão de Pulgar é daquelas que tiram o sono da comissão técnica. A recuperação de uma fratura no metatarso costuma ser demorada, podendo levar até 3 meses ou mais, dependendo da gravidade e da resposta do atleta ao tratamento. E mesmo após a liberação médica, ainda há o tempo necessário para retomar ritmo e condição física.
Ou seja, o Flamengo pode ficar um bom tempo sem poder contar com o seu camisa 5, o que inevitavelmente empurra a diretoria de volta ao mercado. Há quem diga que o Flamengo já deveria ter se preparado melhor para esse cenário, prevendo as oscilações físicas e os riscos que o calendário traz, mas a verdade é que o futebol às vezes prega peças difíceis de antecipar. Mas Segovia não é o único nome cogitado. Outro jogador que surgiu como possível reforço é Ezequiel Barco, meio-campista argentino que atualmente defende o Spartak Moscou. Barco estaria interessado em deixar o clube russo e seu nome já circula nas conversas internas do Flamengo. O jogador é visto como um perfil interessante, especialmente pela versatilidade. Ele atua tanto como segundo volante quanto mais avançado, tem boa chegada ao ataque, chuta bem de fora da área e, como todo bom argentino, carrega aquela dose de raça e personalidade que costuma agradar ao torcedor rubro-negro. Barco seria uma peça que se encaixaria bem no estilo de jogo do Flamengo e poderia suprir a ausência tanto de Gerson quanto de Pulgar, dependendo do esquema adotado. Ainda é cedo para cravar qualquer movimentação, mas o fato é que o Flamengo está faminto no mercado. O vice de futebol Fabinho Soldado já sinalizou em entrevistas recentes que o clube vai em busca de pelo menos um meia e 2 pontas para reforçar o elenco. E isso sem contar a possibilidade de outras saídas. Wesley, por exemplo, tem recebido sondagens, assim como Léo Ortiz, que voltou a ser observado por clubes europeus. Essas possíveis movimentações só reforçam a necessidade do Flamengo se antecipar e garantir que ao longo da temporada o elenco continue competitivo em todas as frentes. Julho promete ser um mês intenso nos bastidores da Gávea. Entre negociações, reavaliações médicas e decisões estratégicas, o clube vai precisar ser cirúrgico para manter o alto nível e evitar tropeços justamente no momento mais crítico da temporada. O torcedor espera, claro, contratações de peso, mas também exige inteligência na condução dos negócios. O Flamengo tem um dos elencos mais caros do país e com isso vem uma cobrança proporcional. Cada lesão, cada saída, cada possível reforço é analisado no detalhe. O momento é de atenção total. Enquanto isso, os jogadores que ficaram nos Estados Unidos aproveitam os dias de descanso, mas sabem que ao voltarem encontrarão um clima diferente no ninho. A reta final da temporada vai exigir intensidade máxima em um elenco preparado física e mentalmente. A lesão de Pulgar e a possível saída de Gerson são alertas de que o grupo precisa ser reforçado e rápido. O tempo para adaptação de novos nomes é curto e a margem de erro é mínima. Com o Brasileirão afunilando, as fases finais da Libertadores se aproximando e a Copa do Brasil pegando fogo, o Flamengo precisa mais do que nunca estar blindado de problemas internos e focado em resultados. A torcida cobra, acompanha de perto e não perdoa vacilo. Afinal, vestir o manto rubro-negro é sinônimo de responsabilidade e esse elenco precisa estar à altura do peso dessa camisa. O Flamengo vive um momento de tensão e expectativa em que decisões estratégicas tomadas nas próximas semanas podem definir os rumos do restante da temporada. Se dentro de campo o time segue competitivo e brigando nas principais frentes, fora dele o cenário é de movimentação intensa, especialmente no setor de contratações. A iminente saída de Gerson, somada à lesão de Eric Pulgar, exige respostas rápidas e assertivas da diretoria. O clube, que sempre se posiciona como protagonista no mercado, agora precisa provar mais uma vez sua capacidade de agir com agilidade e inteligência. A situação de Gerson por si só já seria suficiente para causar agitação. O volante, que retornou ao Flamengo com status de estrela, nunca conseguiu repetir com constância o desempenho que o consagrou na primeira passagem pelo clube. Sua relação com a torcida foi marcada por altos e baixos, com críticas por atuações apagadas e elogios em momentos pontuais. A possível saída para o futebol árabe, especialmente para o Al-Nassr de Jorge Jesus, traz um simbolismo curioso. O jogador pode reencontrar justamente o técnico com quem teve seu auge no Flamengo. Se a transferência se concretizar, será o segundo capítulo de uma parceria que marcou época no rubro-negro. Mas o que mais chama atenção nessa negociação não é o destino e sim o bastidor. A briga entre empresários pelo controle da transação revela um problema recorrente no futebol moderno: o excesso de intermediários, muitas vezes com interesses conflitantes que colocam seus objetivos pessoais acima do bem-estar do atleta e da organização. Gerson, pressionado de todos os lados, precisa tomar uma decisão não apenas técnica ou financeira, mas também política. Recuar da promessa feita ao Zenit pode queimar pontes e gerar atritos, mas seguir adiante com um acordo que não reflete seus reais interesses seria ainda mais prejudicial a longo prazo.
Enquanto isso, o Flamengo precisa planejar o futuro com base em certezas. E até agora a única certeza é que o meio-campo precisa ser reforçado com urgência. Com Pulgar fora e Gerson prestes a sair, a espinha dorsal do setor está comprometida. É nesse contexto que surgem nomes como Telasco Segovia e Ezequiel Barco. O primeiro é um jogador jovem talentoso que vem crescendo no futebol norte-americano e já demonstra potencial para atuar em alto nível. O segundo é mais experiente, com passagem por diferentes ligas e características que se encaixam bem no modelo de jogo do Flamengo. Ambos são apostas, cada um à sua maneira, e representam o tipo de perfil que o clube costuma buscar: jogadores com margem de crescimento e capacidade de adaptação ao futebol brasileiro. A possível contratação de Segovia por 10 milhões de euros mostra a disposição do Flamengo em investir pesado. Ainda que o valor represente uma quantia significativa, o histórico recente do clube demonstra que esse tipo de aposta, quando bem avaliada, pode render frutos. Casos como o de Arrascaeta e Gerson na sua primeira passagem são exemplos de como o clube sabe identificar talentos e colocá-los em contexto favorável. No entanto, o mercado é volátil e competitivo e a janela atual promete ser especialmente desafiadora. Clubes árabes, europeus e até norte-americanos disputam os mesmos alvos, oferecendo propostas agressivas tanto para jogadores quanto para agentes. O Flamengo, portanto, precisa não só ser atrativo esportivamente, mas também apresentar um projeto consistente que seduza o atleta e sua equipe. Em paralelo às negociações de entrada, o clube também precisa administrar as sondagens e propostas por jogadores importantes do elenco. Wesley, por exemplo, tem despertado interesse de clubes estrangeiros e Léo Ortiz voltou ao radar da Juventus. Essas movimentações são normais para um time que está constantemente exposto a grandes vitrines, mas exigem uma estrutura de planejamento que saiba antecipar perdas e trabalhar com reposições. A diretoria, comandada por Marcos Braz e Bruno Spindel, já demonstrou em outras janelas que tem capacidade de reação, mas também já cometeu erros estratégicos por demora ou hesitação. O desafio agora é não repetir essas falhas. A situação de Eric Pulgar também exige uma reflexão mais profunda sobre a preparação física do elenco. O chileno vinha de uma sequência pesada de jogos e sua lesão acende um alerta sobre o desgaste acumulado. A temporada brasileira é extenuante, com calendário apertado e viagens longas. Quando se soma a isso a participação em torneios internacionais, o resultado é um elenco constantemente no limite. A comissão técnica precisará redobrar os cuidados com a carga de treinos e a gestão de minutos em campo. A perda de Pulgar não pode ser tratada como um evento isolado, mas como parte de um sistema que precisa de ajustes. Além disso, o clube vive uma fase de transição silenciosa. Jogadores mais veteranos como Felipe Luiz e Diego Alves já se despediram. Outros como Everton Ribeiro e Davi Luiz têm contratos se aproximando do fim ou já passaram do auge. O elenco, que há 2 ou 3 anos era quase intocável, agora precisa ser renovado gradualmente com inteligência e critério. Essa renovação já começou com nomes como Léo Ortiz e Matias Vina, mas ainda está longe de estar completa. Reforçar o meio-campo é uma prioridade imediata, mas também faz parte de um processo maior de renovação que o Flamengo precisa encarar com coragem e planejamento. Enquanto os dirigentes se movimentam, a torcida observa e opina como sempre. A nação rubro-negra é apaixonada, exigente e impaciente. Ela sabe o peso da camisa que carrega e cobra que todos dentro do clube estejam à altura dessa responsabilidade. Em meio às críticas e expectativas, existe também a compreensão de que o futebol é feito de ciclos e que o Flamengo atual precisa encerrar alguns para começar outros. A saída de Gerson, por exemplo, pode ser o fim de um ciclo. A chegada de Segovia ou Barco, o início de outro. Nesse cenário, a comissão técnica liderada por Tite terá papel fundamental. Cabe ao treinador não só integrar os novos nomes que eventualmente chegarem, mas também extrair o melhor dos que já estão no elenco. A capacidade de adaptação, a construção de um sistema tático sólido e a manutenção do grupo unido serão diferenciais importantes na briga por títulos. Tite, com sua experiência e liderança, tem todas as ferramentas para conduzir o Flamengo com competência, mas também sabe que o resultado dentro de campo depende diretamente da estrutura fora dele. Julho será um mês de decisões. O Flamengo precisará agir com velocidade, mas sem atropelos. Contratar bem, vender com critério e manter o grupo focado nos objetivos da temporada. A diretoria, o departamento médico, a comissão técnica e até os jogadores precisarão trabalhar em sintonia.
A margem para erro é pequena. A temporada ainda promete grandes desafios e o Flamengo não pode se dar ao luxo de errar em momentos decisivos. Se conseguir passar por essa turbulência com inteligência e organização, poderá sair ainda mais forte. A verdade é que todo grande clube passa por fases de pressão e incerteza. O que diferencia os que seguem no topo é a capacidade de enfrentar essas fases com profissionalismo e visão de futuro. O Flamengo tem estrutura, elenco e torcida para superar esse momento e seguir brigando pelos maiores títulos. Resta agora fazer as escolhas certas. E que essas escolhas comecem já, porque o tempo no futebol nunca espera. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O burburinho que tomou conta das redes sociais nas últimas horas pode ser um dos maiores da história recente do futebol brasileiro. De acordo com informações não oficiais, Cristiano Ronaldo, o lendário craque português, teria desembarcado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira. A presença do jogador, que atualmente defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi notada por alguns fãs e curiosos que juram ter visto o camisa 7 em solo carioca, acompanhado de sua equipe de seguranças. As especulações ganharam força após imagens de um suposto jatinho particular, com procedência do Oriente Médio, circularem nas redes. Pouco tempo depois, fontes próximas à diretoria do Flamengo teriam deixado escapar que uma negociação sigilosa, envolvendo cifras astronômicas e forte apoio de patrocinadores, estaria em curso. A ideia seria trazer CR7 para uma reta final de carreira em grande estilo no Maracanã, vestindo o manto rubro-negro e disputando a Libertadores da América, algo inédito em sua trajetória. Embora não haja nenhuma confirmação oficial por parte do clube ou do staff do jogador, a movimentação nos bastidores do Ninho do Urubu é intensa. Jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo relataram um clima de euforia nos corredores do centro de treinamento, e até jogadores teriam comentado sobre a possibilidade de um reforço bombástico vindo do exterior. Vale lembrar que Cristiano Ronaldo já manifestou em entrevistas anteriores sua admiração pelo futebol sul-americano, destacando a paixão das torcidas e a atmosfera única dos estádios do continente. Um possível acerto com o Flamengo colocaria o craque diante de uma das maiores torcidas do mundo e reacenderia a rivalidade entre clubes brasileiros em nível global. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação. Mas a simples ideia de ver Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro, defendendo o Flamengo, já é suficiente para incendiar os debates esportivos e alimentar o sonho da nação rubro-negra. Será que vem mesmo aí? É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!